Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre pintura epóxi e piso, revestimento epóxi, revestimento de porcelanato líquido. Vamos nessa? Gente, desde que eu fiz o vídeo sobre pintura epóxi, eu tenho recebido muitas dúvidas a respeito da aplicação desse tipo de revestimento, desse tipo de pintura. Então, pessoal, para elucidar um pouquinho mais as diferenças entre a pintura epóxi e o revestimento epóxi ou porcelanato líquido, é que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, eu venho recebendo muitas perguntas, questionamentos a respeito desse tema. Então, o vídeo de hoje é para tirar suas dúvidas, para você conhecer um pouco mais de cada tipo de revestimento, de cada material. Então, vamos lá. Então, sobre o material. Tanto a pintura epóxi quanto a resina epóxi utilizada no porcelanato líquido, ambas têm esse material epóxi na sua formulação. A tinta epóxi é uma tinta acrílica que possui uma pequena quantidade de resina epóxi na formulação. Em relação à pintura, a pintura epóxi, em função dela conter essa resina na sua formulação, ela é uma pintura mais durável. Entretanto, como é uma pintura, a espessura dessa camada de pintura é mais fina, mas é uma tinta extremamente durável. Então, um grande diferencial da pintura epóxi é que essa pintura é uma pintura que é bastante resistente à umidade. Então, é uma pintura que você pode aplicar em ambientes úmidos, como um banheiro, como uma cozinha, como uma garagem. Essa pintura é resistente a produtos químicos, a álcalis, então é uma pintura muito indicada para ambientes e pisos industriais. A gente vê bastante a aplicação desse produto em garagens de edifícios comerciais ou edifícios até residenciais e até mesmo, por exemplo, em oficinas mecânicas. Como é uma tinta, uma pintura bastante resistente a produtos químicos, ela é fácil de limpar em função da impermeabilização que ela faz na superfície. Então, como ela torna a superfície impermeabilizada e lisa, isso facilita bastante a remoção de sujidades, a remoção de manchas. Então, é o tipo de pintura ideal para se aplicar nesses ambientes. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui as principais vantagens de uma pintura epóxi. A pintura epóxi, ela é uma pintura durável, tem uma boa resistência a variações térmicas, ela tem uma boa resistência à abrasão, uma boa resistência a ataques químicos, uma boa qualidade de acabamento. Em função de ser uma tinta impermeabilizante, ela facilita na manutenção da superfície, além de apresentar uma rápida instalação. A tinta epóxi é uma tinta capaz de fornecer uma superfície segura, antiderrapante. A maioria das tintas epóxi, elas são resistentes a fogo, elas não propagam chamas, então elas resistem até 200 graus Celsius. É bem importante verificar esse tipo de informação na embalagem do fabricante, caso o seu ambiente necessite apresentar, ou seja, estar preparado para esse tipo de evento, né, gente? Se você tem uma cozinha industrial, se você tiver um ambiente que você lida com fogo, é muito importante verificar essa informação na embalagem para que você aplique corretamente o produto e tenha o desempenho que você espera dele. E pessoal,
Para que a pintura epóxi tenha um bom desempenho, é preciso que alguns cuidados sejam tomados na hora da sua aplicação. Então, o primeiro cuidado muito importante para a aplicação de uma pintura epóxi é a mistura desse conteúdo, a mistura dessa tinta antes da sua aplicação. E não só antes, né, pessoal? No decorrer da aplicação, ou seja, durante a aplicação, é muito importante remisturar, ou seja, é muito importante misturar novamente esse conteúdo para que as partículas fiquem em suspensão e possam ser distribuídas uniformemente sobre a superfície. Então, a mistura é uma fase muito importante no antes e durante a aplicação da pintura epóxi. Essa pintura deve ser feita em um ambiente com temperatura entre 10 e 35 graus. Deve-se evitar a aplicação de pintura epóxi em dias chuvosos, em superfícies quentes, em um ambiente cuja umidade relativa esteja superior a 85%, para evitar aparecimento de bolhas nessa superfície e também evitar com que haja um excesso de umidade que possa comprometer a aderência da pintura na superfície onde você está fazendo essa aplicação. Antes da aplicação da tinta, é muito importante fazer a limpeza dessa superfície para que não haja nenhum vestígio, nenhum resquício de pó na superfície. Isso tudo contribui para que não ocorra uma aderência correta entre a camada de tinta e a parede ou o piso. Então, é muito importante fazer essa limpeza bem criteriosa antes da sua aplicação. A aplicação deve ser feita por igual, de forma homogênea, evitando uma reaplicação em determinados locais, para que não fique um acúmulo de tinta em locais diferentes dessa parede, dessa superfície. Uma coisa bem importante, pessoal, é pegar somente a quantidade de tinta que você precisa para fazer a pintura, para que você não deixe essa tinta exposta. Então, ela dura numa temperatura de 25 graus de 6 a 8 horas. Uma vez que você misturou em catalisador a tinta, você não pode guardar essa mistura. Ela não vai funcionar, né, posteriormente. Então, você precisa misturar, depois de catalisada, você deve utilizar essa mistura e não guardar. E o tempo de secagem dessa pintura vai depender da umidade relativa do ar e também da temperatura ambiente. É importante ressaltar, pessoal, que a segunda demão de tinta epóxi só pode ser aplicada depois dessa superfície completamente seca. E a resistência química dessa pintura, dessa superfície, você vai conseguir atingir a resistência total dessa pintura após 7 dias de cura. Ou seja, você precisa 7 dias de secagem dessa superfície para que ela seja totalmente resistente a ataques químicos, corrosivos. Ela vai atingir todas essas propriedades após 7 dias. Então, pessoal, falamos aqui da pintura epóxi, onde você tem essa mistura do catalisador com a tinta e vai aplicar ou em um piso, você pode aplicar em uma parede, você pode aplicar no forro. E agora vamos falar um pouquinho do revestimento epóxi. Como o revestimento epóxi, a resina epóxi ou porcelanato líquido é um material autoadensável, ou seja, você derrama sobre a superfície e ele vai preenchendo os vazios. Não é possível aplicar em uma parede ou em um forro, né, pessoal? Então, é um produto indicado para pisos. O porcelanato líquido, ele é um produto que leva uma grande quantidade de resina epóxi. Então, pessoal, a mistura de catalisador, resina epóxi mais pigmento é que vão formar então esse revestimento para a aplicação no piso.
O porcelanato líquido, ele pode ser aplicado diretamente sobre o contrapiso, sobre porcelanato, sobre pedras, e como ele é autonivelante, ele vai ocupando todos os espaços e a gente vai ficar com um resultado final bem legal, que é esse piso lisinho, sem essa marcação dos rejuntes, o que já não acontece com uma pintura epóxi. E por que isso, pessoal? A espessura do porcelanato líquido, ela é maior do que da pintura epóxi. A pintura epóxi, quando a gente passar 1, 2, 3 demãos, ainda assim nós vamos perceber os rejuntes nesse piso. Então a gente não consegue preencher essa depressãozinha, esse vaziozinho do rejunte com a pintura epóxi. Ao passo que, com o porcelanato líquido, ele vai preencher todos esses vaziozinhos, vai preencher todos os espacinhos do piso e nós vamos ficar com esse resultado final lisinho em todo o piso do ambiente onde a gente estiver aplicando o porcelanato líquido. E quais os cuidados que a gente precisa ter para a aplicação de um porcelanato líquido? A primeira coisa, pessoal, é verificar o nível desse piso. Mas eu acho que antes disso, é verificar que tipo de base que você tem. Se você tiver um piso com cerâmica ou uma pedra, é muito importante fazer uma avaliação bem cuidadosa para verificar se tem alguma pedra solta, se tem alguma cerâmica solta. Porque se tiver uma cerâmica solta, na hora que você aplicar esse piso, esse porcelanato líquido sobre esse piso existente que está solto, você pode ter algum esforço mecânico nesses locais onde a cerâmica está solta e vir a danificar o seu piso, seu porcelanato líquido. Então, a primeira dica é verificar se o seu piso existente está íntegro, se não tem nenhuma peça solta. Depois de verificado o piso, é muito importante fazer uma limpeza nesse piso para remover qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de oleosidade. São itens que podem comprometer e muito a ancoragem desse porcelanato líquido ao substrato. Depois que você tiver feito, então, toda essa avaliação, você pode proceder com um lixamento mecânico dessa superfície para criar mais pontos de aderência, mais pontos de ancoragem entre o substrato e o primer que você vai passar na sequência. Esse primer, pessoal, ele tem como a principal função é promover uma maior aderência entre o substrato existente e a colocação do revestimento do porcelanato líquido. O porcelanato líquido, assim como a pintura epóxi, é composto por um catalisador e mais a resina epóxi, então você vai misturar esses componentes de acordo com o indicado pelo fabricante. É muito importante seguir todas as instruções do fabricante na hora da mistura. E, pessoal, é bem legal você contratar uma equipe especializada para a aplicação desse tipo de piso. Eu fiz um vídeo aqui em casa a respeito da aplicação de porcelanato líquido, eu vou deixar para vocês na descrição. E uma coisa que eu observei foi a necessidade de fazer a mistura com um misturador, gente, porque misturar na mão, pelo tempo que o fabricante indica, é bastante difícil. Então, por isso eu digo, contratar uma equipe especializada vai fazer a diferença. Então, você vai fazer toda a mistura e vai fazer uma aplicação com a ajuda de um rodo dentado que vai garantir uma espessura de 2 milímetros para esse porcelanato líquido. Após a aplicação, então, do porcelanato líquido com o rodo dentado, você vai passar um rolo quebra-bolhas justamente para tirar as bolhas que porventura tenham ficado aprisionadas durante o processo de aplicação. É muito importante que durante o processo de aplicação desse material que você deixe o ambiente
totalmente fechado. Por que isso, pessoal? Porque ele é um material que é grudento. Então, se você tiver poeira, se você tiver bichinho, se você tiver alguma coisa no ar, alguma sujeirinha no ar, vai ficar grudada sobre a superfície, o que não vai ser nada legal, né, gente? Aí vai perder todo aquele charme do brilhoso, se é essa a intenção que você deseja para o seu ambiente. Ah, mas e quanto tempo demora para secar tudo isso? Ah, já vou falar para vocês, mas antes disso, já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Gente, não perde tempo, se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho e vai me falando quais as dúvidas que você ainda tem sobre o piso epóxi ou porcelanato líquido e a pintura epóxi. Eu acho que nesse vídeo de hoje eu consegui trazer um pouquinho mais a respeito das diferenças entre esses dois materiais, certo? E, gente, o piso epóxi ou revestimento porcelanato líquido, ele demora até 48 horas para que você tenha o toque seco, ou seja, para que você possa tocar nessa superfície sem grudar a mão nesse piso. E depois disso, ele leva 4 dias para secar totalmente e aí sim você vai poder colocar móveis em cima desse porcelanato líquido. Gente, eu fiz esse teste, já falei para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo, linkzinho para o vídeo que eu fiz a respeito de porcelanato líquido. E eu preciso ser bem sincera com vocês. Apesar de ver vários vídeos por aí no YouTube que abordam esse tipo de porcelanato, que mostram a aplicação do porcelanato, eu preciso concordar que sim, fica uma aparência bem legal e parece ser sim fácil de aplicar. A minha dúvida é como que esse piso fica com o passar do tempo. Como que esse piso, essa superfície fica com o passar do tempo, com a abrasão dos móveis, de caminhar dentro de casa? Porque é inevitável que a gente entre dentro de casa com algum farelinho de areia, né, pessoal? E areia é extremamente abrasivo e vai riscando. Então, eu até faço um apelo aqui. Se alguém que esteja aqui nos assistindo já aplicou o porcelanato líquido em casa e tem essa experiência, gente, por favor, compartilha conosco qual é a sua experiência do porcelanato líquido no dia a dia. Outra coisa que me chama atenção é o pessoal que quer aplicar o porcelanato líquido em uma bancada de pedra. Pessoal, eu jamais faria isso, jamais. Se a sua pedra é natural, se você tem uma pedra na sua bancada, você pode revitalizar essa pedra. Eu não substituiria uma pedra natural pela aplicação do porcelanato líquido em uma bancada. Em casa, eu fui fazendo esse teste, claro, né, gente, é um teste bem simples. Então, eu verifiquei que aplicando limão, algum ácido sobre o material, levantou uma pequena bolinha. E, de novo, a minha dúvida é a manutenção, é o dia a dia. Como que fica esse revestimento quando você coloca uma coisa quente em cima dele? Porque, afinal de contas, é um plástico. Será que dá uma resistência legal para elementos quentes? Então, pessoal, é um material legal que está aí no mercado, mas que você precisa fazer certas considerações e ponderações antes de fazer uma aplicação, antes de gastar, né, pessoal, esse dinheiro para uma aplicação que talvez não vá ser tão durável quanto você gostaria. E, pessoal, eu vou repetir, se tem alguém aqui que já fez essa experiência de aplicar o porcelanato líquido em uma bancada, de aplicar o porcelanato em casa, escreve aqui para mim, me manda fotos desse piso. Seria ótimo achar um antes e depois com algum tempo de uso para a gente conseguir compartilhar esse tipo de informação.
Muitas vezes a gente encontra vídeos e informações a respeito da aplicação do porcelanato líquido, mas não o feedback de como que fica essa superfície com o passar do tempo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se quiser me mandar foto, por favor, tomara que tenha alguém que já fez, né, porcelanato líquido. Se quiser me mandar foto, aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail. Eu vou mostrar as suas fotos aqui no canal para compartilhar com todo mundo essa experiência, tá bom? Gente, um super beijo!